Qual vai ser essa filosofia de trabalho? O que vai mudar além, né? Vou manter aqui o Mano, mas vou fazer de que forma? Qual vai ser o pensamento? Então é muito difícil fazer uma avaliação agora. Esse elenco do Corinthians é óbvio que ele é um elenco desequilibrado. Ele é um elenco formado por veteranos ou jogadores saindo da base. Não tem o meio termo nesse time do Corinthians, com raras exceções. Sim. Por exemplo, o Maicon é uma exceção, mas são poucos ali no meio. Então, ou são jogadores na casa dos 20, 21, no máximo 22 anos, muito jovens ainda, ou são aqueles que já estão com 35, 36, 37, estão no estágio final de carreira. Para que o elenco seja mais equilibrado, você tem que rechear com jogadores ali de 25, 26, 27, 28, nessa casa aí, porque ali é o auge do jogador de futebol, onde ele já está experiente, ele já tem rodagem e ele ainda tem muita força física para jogar. Mas ainda vai ser um jogador de nível internacional. Não, não precisa ser. É um jogador de nível Brasil. Sim. Um bom jogador nessa faixa etária, nível Brasil. E o Corinthians precisa rechear o seu elenco com jogadores que tenham experiência e tenham qualidade técnica. E força física, obviamente. Então, eu acho que a grande questão é essa, reformular o elenco sem abrir mão da base e sem abrir mão, obviamente, de todos os veteranos. Alguns, poucos, devem ficar, precisam ficar, mas não um elenco tão desequilibrado como o que tem hoje, né? Há um salto ali de 21 anos para 35 no elenco do Corinthians. E de todos esses que a gente citou, que a gente mostrou ali, eu imagino que o mais difícil para os dirigentes corintianos tomarem uma decisão seja em relação ao Renato Augusto, que é um jogador muito querido pelo torcedor, é um jogador que ajuda muito quando joga, mas, por outro lado, é um jogador que joga pouco. E todo mundo sabe por quê. Gera uma dependência, fica todo mundo esperando. Não, quando o Renato Augusto jogar, melhora. Só que ele joga pouco, então não dá para ficar esperando o Renato Augusto, tem que montar um time sem ele. E a gente tem uma tela, Eugênio e amigos, para a gente até fazer uma espécie de comparação, vamos dizer assim, né? Olha aí, Renato Augusto neste Brasileirão pelo Corinthians, 13 jogos. A gente está comparando com outros meias do Brasileirão 23. Ele seria o 18º em número de jogos disputados no Brasileirão. São 20 times, apesar que alguns times não têm um meia só, tem 2 meias às vezes, né? Minutos por jogo, olha, 22º. Daí a prova que não são só 20. Exato. Né? Porque, repito, alguns times têm 2, 3 meias, enfim. Gols, tem 1 gol só marcado no Brasileirão até aqui, 10º colocado, 2 assistências, 10º colocado, chances criadas, a média 1,2, 15º. É óbvio, pelo menos para mim, que ele aparece muito para baixo nesse ranking comparado com outros meias, porque ele joga pouco. Se ele jogasse mais, no mínimo mais assistências ele teria e até mais gols, porque é um cara que finaliza bem também, ou não? Sim, mas acho que a grande questão aí não é a continuidade ou não, é o papel que ele ocupa hoje. Acho que ele não pode ser mais essa figura central do Corinthians. Um Corinthians que depende do Renato Augusto. Eu acho que faria muito sentido ainda a continuidade para as duas partes, mas com uma função diferente. Você renovaria? Eu renovaria, mas sendo um cara assim, não quando o Renato Augusto, e era a sensação mesmo que dava, né? Até que o Roger Guedes acabou ocupando um papel de protagonismo depois. Mas não ser essa figura central, mas um cara que eventualmente entre no segundo tempo, um cara que possa dividir outras responsabilidades com outros jogadores, mas eu acho que é um cara ainda que contribuiria bastante no Corinthians. Rafael Prats. É uma situação que vai ter de ser muito conversada, porque tem de entrar muito a parte física nessa conversa, nessa história. Talvez ele não consiga ter o contrato que ele tem hoje. Talvez o Mano, com uma comissão técnica nova agora, pense para o Renato Augusto jogar algumas partidas. É interessante para ter um jogador desse nível no elenco para jogar às vezes. É interessante para o Renato Augusto talvez um outro tipo de contrato. Mas o contrato que ele tem hoje no Corinthians, ele conseguiria em outro lugar. Eu acho que é uma situação aí, Abel, de muitas partes para tentar fechar esse quebra-cabeça. Se conseguir ficar com o Renato Augusto, é ótima notícia. Mas eu acho que na condição atual em que ele está, a situação contratual dele, acho difícil que ele consiga renovar para essa situação que ele vive hoje. Para uma outra situação, eventualmente para de vez em quando ser utilizado, para jogos muito específicos e especiais, também é um jogador para você no grupo contar e no elenco é muito importante ainda. Tem que ver o lado dele também. Se ele, por exemplo, claro, tem interesse em continuar no Corinthians ou se recebe uma proposta
de outro clube brasileiro, Pode ou ser até de também, fora do Brasil, claro. de uma liga norte-americana, por que não? Ou, sei lá, árabe, Também. enfim, em que ele não vai ter essa pressão por estar sempre nos jogos, porque ele também sabe os problemas físicos que ele passa. Tem que ver os dois lados aí, né, Eugênio? Claro, claro. Mas é um jogador muito especial, né? Muito especial, muito especial. Só que a vida inteira, a carreira inteira, ele sofreu com lesões. Isso é uma pena. Mesmo quando era mais jovem, né? Então agora, que naturalmente se aproxima um pouco mais do final da carreira, né? Ele já tem todo esse histórico no corpo dele. E ele não consegue dar sequência. Então é muito dura a decisão, porque você olha assim, mas vai tirar o Renato Augusto, quem vai sobrar para jogar bola no Corinthians? O Corinthians tem que ser capaz de encontrar jogadores que tenham condições de liderar esse time. Não pode ficar eternamente agarrado a um jogador, né? E um jogador que... A grande questão é que eu coloquei e repito, insisto nisso, gera uma dependência. Fica sempre esperando um time que se monta a partir do... quando tiver o Renato Augusto, ele resolve. Só que não tem muitas vezes o Renato Augusto. Ou quando tem, às vezes é numa situação física que não permite a ele desempenhar o seu futebol na plenitude. Então, não acontece. Acho que seria, por exemplo, em jogos em que se exige mais intensidade, não vou abrir mão. Por exemplo, a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil. Ele foi colocado numa posição que ele não conseguiu jogar. Então, o que adiantou ter o Renato Augusto naquele jogo? Não conseguiu jogar, o São Paulo atropelou e ele estava fora de função ali, tentando marcar, sem conseguir marcar, mas também sem conseguir criar. Então, nesse tipo de circunstância, não vale a pena. E talvez a ruptura seja o único caminho para que o clube entenda que, olha, não dá mais para se escorar em eventualmente ter o Renato Augusto. Tem que ter um time que seja competitivo sempre sem ele. Talvez seja o caminho. Lembrando, você está vendo aí na tela que ESPN está no TikTok. Está aqui. Você também está? Eu tô, mas é perigoso o TikTok, hein? O pessoal começa às vezes, dança, aí não sabe a hora de parar. Dancinha? Não, evito essas coisas não. Mas a hora de parar que é difícil. Então, o problema não é quando você começa a dançar. O problema é definir a hora de parar. Entendi. Aí que complica de uma vez. Vê aí o Sport Center, comando de Mário Spinelli. Presta atenção. Lembrando que a gente volta amanhã às 9 da manhã. O André Donk deu palpite. O volante colombiano Vitor Cantilo enfrenta uma incerteza quanto ao seu futuro no futebol brasileiro, com a confirmação de que o Santos não está interessado em sua contratação para a temporada de 2024. Isso representa um novo obstáculo para o jogador, que já estava com seu espaço reduzido no Corinthians e buscava uma alternativa para continuar sua carreira em solo brasileiro. Cantilo, de 28 anos, não conseguiu se firmar como titular no Corinthians e enfrentou dificuldades para se destacar no time. No entanto, sua busca por uma oportunidade no Santos, um dos principais clubes do futebol brasileiro, não se concretizará, pois o clube não vê seu perfil como adequado às contratações planejadas para o próximo ano. Embora o Santos tenha tentado anteriormente a contratação de Cantilo junto ao Corinthians, as negociações não chegaram a um acordo, o que deixa o futuro do jogador em aberto. Uma fonte ligada ao futebol do Santos confirmou a falta de interesse do clube no colombiano, o que o forçará a considerar outras opções. Com a falta de interesse do Santos, Cantilo agora está aberto a sondagens de equipes do exterior, o que poderia significar uma mudança de ares para o volante colombiano na próxima temporada. Enquanto o jogador busca uma solução para sua carreira, sua saída do futebol brasileiro parece cada vez mais provável, à medida que o Corinthians planeja uma reformulação em seu elenco para 2024. Vamos, meu timão, para de lutar.